A escritora gaúcha Lia Luft nos recebeu na casa dela em Porto Alegre, falou de suas obras, nos revelou um outro lado artístico, a pintura. Lia destacou suas paixões, família, literatura e também as possibilidades de transformação da vida. Refletiu sobre o envelhecimento e o luto. Para ela, a melhor fase da vida é sempre a atual. Lia Luft, muito obrigada por nos receber na sua casa. Eu que agradeço. A minha equipe da TV Educativa, que está dando todo esse apoio aqui à TV Brasil, para a gente ter essa conversa hoje. Falar um pouquinho, acho que da vida, né? Sua obra é a vida. Você que sabe, eu estou aqui para responder, pode falar, pode. A gente vai conversar, eu acho que eu vou começar, inclusive, retratando uma situação que a gente viu quando a gente chegou aqui, que eu acho que marca muito da sua história e da sua literatura. A gente viu aqui um dos integrantes da equipe completamente emocionado do tanto que a sua obra já foi importante na vida dessa pessoa. E um outro que também citou, que é a namorada, disse, olha, minha vida mudou com os livros de Lia Luft. Qual é o sentimento? Exatamente, como é que é sentir que tem essa influência tão grande para a vida das pessoas? Eu sinceramente nunca penso nisso. Nunca penso nisso. Tudo na minha vida profissional foi indo assim de uma maneira tão natural, né, que eu mesma me espantava, porque eu comecei a publicar, digamos, uma carreira literária, eu já tinha 40 anos, né? Antes eu era tradutora, traduzi muito de inglês e alemão, até pouco tempo atrás. Comecei, como quase todo mundo, com poesia, fazia crônica no então Correio do Povo, depois juntei, publiquei um livro ou outro, mas nunca me considerei escritora. Aí, com 40 anos, eu escrevi As Parceiras e mandei para o meu editor, naquela época, Nova Fronteira, Pedro Paulo Madureira, para quem eu tinha traduzido muito. E ele, depois de 2 semanas, mas eu nem acreditava, eu não sabia nem se aquilo era um romance, uma novela, o que era. Ele me telefonou, ele não me conhecia pessoalmente, com aquele jeitão dele, disse, Lia Luft, eu vou publicar isso e tudo mais que você escrever. Pensei, que coisa mais estranha, que bom. Aí eu me lembro que eu fui para o Rio para assinar contrato, aí nos conhecemos, a Nova Fronteira, acho que era na Maria Angélica, se não me engano. E eu me lembro que quando eu entrei no escritório dele, ele me olhou assim e disse, seus personagens são trágicos, mas você não tem cara trágica. Eu disse, olha, mas nem que eu faça força, não sou tipo trágico. Ficamos muito amigos e, bom, aí eu, assim, tinha aberto uma comporta, aí eu comecei a escrever quase um livro por ano. Tudo veio aflorando, né? Saiu As Parceiras em 80, Asa Esquerda do Anjo em 81, Reunião de Família em 82. Em 83 eu tinha um quase pronto, eu disse para ele, esse ano eu não quero publicar, eu me sinto nem uma galinha botando um ovo por ano, não quero mais. Aí 83 não saiu, 84 acho que foi o quarto fechado, aí foi indo. Nunca... Eu tive muita sorte também, eu acho, que um pouco primeiro você tem que ter humildade. Se você começa uma profissão já querendo ser o talo, bacana, não sei o quê, eu acho que você está começando mal. Eu sempre fui muito reservada e muito quieta. Esse meu jeito, assim, é como eu sou. E depois de muitos anos, enfim, vários romances, várias coisas, e aí houve uma coisa muito legal, a Record comprou toda a minha obra, que já era grande naquela altura, e a Siciliano foram super cavalheiros, não fizeram problema nenhum de ceder os contratos. Eu não sabia que eles já estavam querendo fechar a literatura mesmo. Então foi muito bem. Então, aí quando eu cheguei na Record, eu tinha um único livro inédito que eu tinha acabado de escrever, que eu não sabia nem o que era, que se chamava Perdas e Ganhos. E eu digo, olha, inédito só tem esse livrinho que eu acabei, mas nem sei o que é isso, né? Ele é um pouco parecido com O Rio do Meio, que eu tinha escrito, acho que em 96, 97, que é uma mistura, um pouquinho ficção e muito, assim, vontade de conversar mais direto com o leitor, né? Não através de personagens de famílias trágicas, dramáticas, mas uma coisa mais íntima. Aí eu escrevi o Perdas e Ganhos. Ninguém deu muita bola, não teve marketing nenhum, propaganda zero, nada. E eles fizeram uma edição de 3.000 exemplares, que é uma edição muito modesta.
Depois de uma semana ou duas ligaram, Lia, terminou. Bom, aí foi assim, eles fizeram dias, 10 mil, 50 mil, 100 mil, e ao todo o livro já deve ter vendido 1 milhão, uma coisa assim, que é uma coisa muito estranha. Tem prêmio de recordista, tem troféu de recordista de vendagem. Portanto, eu acho que livro é uma coisa aleatória, tu nunca vai saber se um livro vai vender ou não vai vender. Tem muito livro bom que não vende nada e muito livro que vende loucamente. Então, eu acho que ele ficou nessa história de... o livro certo na hora certa. Tipo assim, as pessoas queriam que alguém conversasse. Eu acho, não sei. É isso que eu queria saber da senhora. Parece essa sensação, né? Por que deu tão certo? Se confundiu em algum momento com autoajuda? Como é que a senhora chegou a ver isso? Os que não gostavam de mim começaram a dizer, mas é uma coisa ridícula. Autoajuda não tem nada a ver. Primeiro que você tem que ter uma intenção. Vou escrever um livro de autoajuda. Segundo, eu não tenho receita para ninguém nem para nada. Depois passaram com essa mania. Eu acho que a melhor resposta do sucesso editorial desse livro foi dado por agentes literários que compraram no exterior, porque ele está no Vietnã, em Israel, além dos normais, assim, França, Alemanha, Inglaterra. E a minha agente literária europeia me disse uma coisa muito engraçada, disse, Lia, quase todos os agentes literários que vêm dos lugares mais loucos, que leram o livro, acho que a primeira tradução, eu tenho a impressão que foi inglês, para o inglês, não sei, eu não acompanho essa coisa toda, eles todos disseram mais ou menos a mesma coisa. Parece que essa mulher escreveu para mim. Eu chego a escutar essa mulher falando para mim. Então deve ter, e eu achei muito legal isso, Rosiane, que parece que existe uma espécie de globalização do sentimento humano. Que no Vietnã, em Israel, na Holanda, na Finlândia, no Brasil... Mas eu achava que a senhora tinha escrito para mim. Tá vendo? Que eu acho que foi a grande alegria que esse livro me deu. Quer dizer, o ser humano que quer uma escuta, né? Que é uma, sei lá, uma coisa assim, né? Uma espécie de parceria com o escritor. Isso na vida hoje, acho que está num tempo de tantos radicalismos, as pessoas ou é isso, é aquilo. As pessoas estão muito sozinhas também, né? Eu acho, apesar de que eu também tenho Facebook e uso muito o WhatsApp para falar, eu tenho um filho que mora na África, falo com ele todo dia, falo, aliás, com todo mundo todo dia, mas... eu acho que há uma solidão e há uma angústia, porque o mundo está muito complicado, né? Tem muita oferta. Eu vejo uma meninada que vai fazer faculdade, por exemplo. Meu atual marido é engenheiro de transportes. Então, você fazia engenharia e uma ou duas ou três civil, isso e aquilo. Hoje em dia, o número de engenharias que existem é uma coisa impressionante. Medicina, né? Direito internacional privado, direito como é que se diz, de direito autoral, uma série de coisas. Então, eu acho que as ofertas são muito grandes, as receitas são muito grandes. Essa é a minha implicância quando diziam que o perdas era... Porque você tem receita para tudo. Você abre uma revista, abre um jornal, então tem receita. Como transar melhor, como segurar seu homem, como enlouquecer sua mulher, como convencer seu patrão a te dar aumento, como ser magro, como ser atlético, como ser isso, coisa aquilo. Está muito chato. Como se livrar dessas receitas todas? Como se livrar dessas receitas todas, né? Como levar a vida, então, né? Cercado de tudo isso. Então, eu digo muitas vezes, eu hoje estou dando menos palestras, mas eu, na época, dava muitas pelo Brasil, por aí. Quando vinha essa pergunta, você me dizia assim, tem só um jeito, parar para pensar. Aí o pessoal uma vez me disse, parar para pensar? Nem pensar, porque se eu paro para pensar, eu desmorono, eu desmonto. Né? Então, eu acho que tem que valorizar de novo um pouco essa coisa interior. Então, tem pessoas que vão fazer yoga, fazem meditação, né? Eu não faço nada disso, mas eu acho que ficar quieto consigo mesmo é muito importante. Agora, essa dificuldade de parar para pensar, ao mesmo tempo que você tem um momento em que é muita informação ao mesmo tempo, muito conceito de tudo, né? Tem conceito de tudo hoje. Pois é, o que eu digo receita, tem tudo. É branco, é preto, a gente está muito maniqueísta, né? É direito, é de esquerda, é isso, é aquilo, é favor, é contra. Tem saída para isso, será? Eu acho que o mundo e o tempo são uma máquina que vai indo, independente da gente. A gente gosta, não gosta, a gente quer, não quer. A vida da sociedade, não sociedade de clubes, etc., mas a vida da sociedade humana, ela vai evoluindo. Eu gosto muito de ler história. E é impressionante são as mudanças, né? Coisas que as pessoas nem imaginavam que acontecesse. Então, é um caminho. De momento, eu acho que o ser humano está bastante atrapalhado, inclusive politicamente está uma confusão medonha. A questão do terrorismo, por exemplo, é uma questão gravíssima, né?
E eu acho que a gente está muito inseguro. Então, eu tenho a impressão que uma boa opção é essa coisa assim, as amizades, um pequeno grupo de amigos, um namorado, uma namorada legal. Eu acho que é desmontar um pouco essa ansiedade, essa loucura, né? De que a gente tem que conhecer o melhor restaurante, a gente tem que pertencer àquele clube, a gente tem que estar naquela turma, a gente tem que ler aquele livro, senão a gente está por fora. Então, que bom, às vezes é bom estar por fora. Esse tem que, né? Tem que. A gente para de fazer as coisas porque quer fazer, mas porque tem que. Tem que fazer. Mas todo mundo, eu mesma até hoje, já estou com uma boa idade, de vez em quando eu me descubro dizendo, mas por que eu tenho de fazer isso? Então, eu acho que uma das coisas boas do envelhecimento, no meu caso pelo menos, é aprender a dizer não sem tanta culpa, né? Não. Pode dar uma palestra aqui? Não. Pode vir, às vezes eu tenho convites assim, nossa, para o Recife, para Salvador ou para não sei onde, coisas extremamente bem pagas, inclusive que hoje em dia seria bom para mim, todos estamos mais pobres, mas poder dizer não, porque realmente estou cansada, porque eu tenho um problema de locomoção, porque eu tenho preguiça de avião. Eu acho que a gente tem que poder se proteger um pouquinho desse mundo que é muito fascinante. E viver mais. E viver mais tranquila, olhando. Eu estou numa fase muito de olhar o mundo, observar, etc. Né? Porque o mundo é muito fascinante. Quando eu era pequena, eu tinha 2 ou 3 bonecas, não havia televisão. Era um mundo numa cidade do interior muito linda, muito bonita, uma casa grande, muita árvore, tudo, mas era uma vida muito tranquila. Eu me lembro que um dia o meu neto mais velho, que está com 29 anos, ele era pequeno assim, nós morávamos numa casa e ele estava passando o dia comigo, e um dia eu disse para ele, Marco Antônio, vai para o pátio, vai jogar bola, você está todo tempo vendo televisão. E eu disse, vovó, garanto que quando você era pequena também via muita televisão. Quando a vovó era pequena não tinha televisão. Ele me olhou, ele tinha um cabelinho cacheado, era lindo ele. Aí ele sabia que eu não mentia para ele, eu acho que ele acreditava em mim. Ele ficou intrigado e eu comecei a me animar, dizendo que quando a avó era pequena, por exemplo, não tinha televisão, não tinha a geladeira, vinha uma caminhonete que trazia umas barras de gelo, coisa que você não deve ter nem ideia, né? Não tinha padaria, o cara vinha trazer o pão em casa, não tinha supermercado. E ele ficou olhando, de repente ele disse, bem sério assim, mas vovó, não tinha dinossauro, né? Tipo, quase, quase. Não foi tão longe assim. Não, então, eu acho assim que esse mundo foi ficando muito fascinante e a gente tende a se dissipar, se dispersar, né? Uma carta levava da Europa, quando eu era menina, uma melhor amiga minha foi para a Alemanha e com a família que era de lá, uma carta levava 3, 4 semanas. Agora é instantâneo. Mas aí, ao mesmo tempo, esse instantâneo também não faz com que muitas coisas se percam? Não sei, eu nunca fui nostálgica, eu sou meio contra isso. Como vai ser o dia que todo mundo lê livro, por exemplo, no como é que se chama? Kindle, né? Kindle, ou no e-book. O meu filho, que é filósofo, autor de vários livros, professor de filosofia da PUC, ele hoje em dia tem uma biblioteca gigantesca dentro de um coisinha desse, que eu não sei bem como é que se chama. Então, ele lê qualquer livro de qualquer parte do mundo, inclusive livros de séculos passados, etc. Eu já, por exemplo, não gosto. Eu ainda gosto do livro objeto, né? Que é um hábito. Então, não adianta pensar, e se um dia não tiver mais livro papel? Eu acho que sempre vai ter, mas a literatura não vai acabar. Agora, a maneira como ela é, eu não sou muito nostálgica assim. O que importa é que passou aquele conhecimento, né? A literatura sempre vai existir, pois existia nos antigos hindus, nos Vedas, nos persas, era uma literatura oral no começo, mas faz parte do ser humano. No próximo bloco, Lia Luft continua conversando com a gente. Aí ela vai contar um pouco mais aí dessa visão do que é envelhecer. Estamos de volta. Eu converso hoje com Lia Luft. Lia, no bloco anterior, a gente começou a conversar sobre envelhecer, sobre ansiedade. A questão do envelhecimento é engraçado, né? O que eu acho da velhice? Não sei, é natural. Envelhecer é tão natural como ter 5 anos, 15, 50. Eu estou com 78, esse ano eu faço 79, quer dizer, quase 80.
É porque é natural e porque eu nunca tive, e acho que a maioria das pessoas que são minhas amigas não tem essa angústia terrível e incurável e, por outro lado, que você não consegue resolver da eterna juventude, né? Que a juventude também tem coisas chatas. A juventude você tem que mostrar serviço, tem que ver o que vai estudar, o que vai trabalhar, vai casar, vai ter filho, não vai ter filho, aí perde emprego, é isso, aquilo. Tem que arrumar seu espaço no mundo, seu lugar. É uma luta também. Juventude não é só o belo, o viçoso, o sensual. A juventude é muita batalha também. Você que ainda é tão jovenzinha sabe. Você tem que batalhar. Então, eu tenho a impressão que, em primeiro lugar, a velhice é uma coisa natural. É ruim se a gente fica velho e doente. Bom, mas a gente também fica moço e doente. Um dos meus filhos, a minha filha mulher, é médica, é pediatra e trabalha num grande hospital de emergência pediátrica. Então, quanta desgraça para crianças e adolescentes. Então, nós temos essa ilusão, assim, da juventude. E eu acho que ela deve ser curtida, a maturidade tem que ser curtida. A maturidade é uma coisa muito boa e bonita. Mas há uma tentativa de vender a velhice como não sendo natural, né? Exatamente. Aí você tem que sendo um castigo de Deus, sendo um castigo, exatamente. Que... Então, as mulheres, sobretudo, os homens menos, né? Mas as mulheres, sobretudo, fazem coisas monstruosas. Às vezes eu fico pensando como é que o cirurgião plástico não teve pena dessa mulher e não disse, olha, não vou mexer mais em você. Mas eu conheço gente que o cirurgião disse, ela troca de cirurgião e vai até o último alento. No fim, a pessoa chega a ficar um monstro. Eu tenho uma amiga cujos netos, uma vez ela disse, vamos levar a tia fulana no Rio, até vamos levar a tia fulana para almoçar num restaurante chique. Eles disseram, nós não vamos, a gente tem vergonha, ela parece o Michael Jackson. Então, né, tem que tentar ser natural. E tem uma série de coisas. Gostaria de ser eterno? Eu não gostaria de ser eterno, eu acho meio chato esse negócio de ser eterno, né? Então, tem que, primeiro, a velhice é inevitável. Tem que levar com dignidade, alguma elegância e bom humor. Porque se além de velho você ficar chato, ninguém te suporta, né? Às vezes dá uma sensação de que esse ar meio aborrecido também chegou, não sei se eu posso usar a expressão contaminar, mas talvez por toda uma situação de contexto atual, até mesmo a juventude, não dá um pouquinho... Olha, eu não sei... Eu acho que a juventude tem uma coisa muito bonita, que é essa coisa que está florescendo, né? Agora, um pouco mais velhinhos, assim, quando já vão fazer faculdade, escolher profissão, está duro hoje em dia. E, principalmente, eu acho que eles têm uma decepção, ou mais que dizer, um desinteresse, por exemplo, por líderes. Eu acho que, de momento, o que nós temos, digamos, os líderes políticos, que é o que aparece na nossa frente, é uma coisa horrenda, com pouquíssimas exceções, né? Se posso mencionar, a situação toda agora policial, judicial, de uma grande parte dos nossos políticos, é uma coisa horrível, né? Então, em quem você confia? Por que confiar? Então, por que os empresários faziam isso? Porque o empresário que não fazia, que não era corrupto, não conseguia, por exemplo, entrar nas licitações, ficava de fora dos grandes trabalhos, etc. Então, começou a ficar uma coisa natural, quer dizer, a corrupção, a desonestidade ficou normal. Eu acho que isso é que tem que ser revertido, que seja muito mais interessante você ser uma pessoa honesta e não fazer que o honesto pareça um trouxa. O que é o luto? A senhora falou de perdas. O luto é a perda. O luto é a elaboração da perda, né? E vai variar. Depende do que você perdeu. Se você perdeu uma pessoa que você amava, é uma coisa muito pior do que se perder o emprego, que também não é bom. Você perder uma esperança é uma coisa muito ruim também, né? Você perder a saúde. Então, todas as perdas significam um luto, que pode ser muito dramático, muito prolongado, ou pode ser um luto mais amenizado. E isso vai depender da personalidade da pessoa, da circunstância da pessoa. Por exemplo, as 2 vezes em que eu fiquei viúva, eu estava rodeada dos meus filhos, que já eram adultos, meus amigos, de amigos, né? Voltei para Porto Alegre a primeira vez, que é a minha casa, né? O meu colo de mãe. Então, isso já é um fator que ajuda, né? Você tem uma circunstância boa na tua vida amorosa, circunstância de pessoas que te querem bem, etc. E eu diria assim, outro dia alguém me perguntou uma vez que perdeu o marido, uma coisa assim, como é que é? Eu disse, com o tempo dói menos. Mas não deixa de doer. Não, é claro. Hoje em dia, por exemplo, eu falo com toda a naturalidade, quando eu perdi a primeira vez o Hélio, depois perdi o Celso, etc.
porque aquilo já passou, eu já tenho uma outra vida, mas, lógico, sempre há eu acho que vai dando um pequeno véu de vez em quando, assim, de bom, mas, por outro lado, eu estou com saúde, minha família está ótima, eu tenho um companheiro muito bacana, então eu acho que depende também da personalidade da pessoa. O mundo meu, as coisas estão dentro de mim. Isso é o tipo de personalidade, a gente nasce assim. E esse dentro é externado pelo livro e agora nos livros, pelos quadros também? Um pouco pelas telas e pelos... Eu acho que é a arte, né? Quem é que foi? O Ferreira Goulart que disse, a arte existe porque a vida não basta. Nessa parte da arte, tem uma tela sua que inclusive chama a minha atenção, chama o meu olhar aqui o tempo inteiro, porque eu tenho a sensação de estar mesmo olhando pela janela, vendo o mar. O que são essas suas obras? Olha, faz alguns anos, acho que 7, 8 anos, eu peguei um dia aqui nesse terraço, buganvílias de muitas cores lindas, botei num vasinho azul, barrigudo de vidro que eu tenho lá embaixo na sala, fiquei olhando, achei aquilo tão bonito. Aí eu liguei para uma amiga minha chamada Lu Borghetti, que tem um ateliê maravilhoso, é uma artista plástica muito conceituada. Disse, Lu, estou com uma vontade de pintar, disse ela, mas venha. Aí eu comecei a frequentar ateliê, primeiro eu trabalhava com guache sobre papel, depois agora eu pinto acrílico sobre tela e fui indo ao natural, e às vezes ela diz engraçado, quando tu vais pintar uma tela, parece que está lá a escritora, tu vais contando uma história. Então, essa tela chama-se Menina Espia o Mar. São 3 telas, é uma série de 3. Uma é Menina Espia o Jardim, que é uma cortina assim meio de voile, e por trás tem umas árvores floridas, a menina nunca aparece, e outra Menina Espia a Noite. Aí também atrás da janela tem um jardim escuro, umas estrelas assim, mais ou menos. E eu comecei a ter muito prazer nisso, porque é uma outra forma de, no fundo, dizer as mesmas coisas, né? E eu tenho fascinação por mar, eu tenho fascinação por árvores. Eu fui criada numa casa com um jardim muito grande. Então, eu vou me distraindo, vou pintando, e hoje em dia, uma vez por semana, eu vou ao ateliê, fico lá, ficamos só nós duas, ela faz lá as coisas dela, eu pinto, ela me dá umas orientadas. E gosto muito. E aí, como aqui em cima hoje em dia se fazem menos churrascos, porque a filharada meio que se espalhou, eu acabei transformando isso aqui numa espécie de ateliê. Então, não digo meus dias, muitas vezes eu subo e fico quieta aqui, boto uma música, pinto e me distraio muito. A senhora disse no começo da entrevista que quando começou a escrever aos 40 anos, escreveu um livro, outro livro, outro livro, uma loucura, como se tivesse tudo represado e veio tudo de uma vez. Com as telas, será que vai acontecer? Ou vem acontecendo? Porque também tem muitas telas ali, por aquele aqui. quartinho é cheio de telas. Eu estou já há uns 7 anos, eu acho, fazendo isso. Tem muita tela, assim, e me dá muita alegria. E às vezes tem uma que eu não gosto muito, aí eu pinto tudo de preto e faço uma tela nova. Aí a Lu Borghetti, a dona do ateliê que eu frequento, diz que Rembrandt fazia assim, ele pegava uma tela, pintava tudo de preto e depois ele ia pintando por cima. Então, tá aí. Mas é muito bom, é uma expressão diferente e muito poética também, né? É falar com cores e com traços e errar e não fazer direito. Mas tem uma coisa boa, por exemplo, na literatura, a essa altura da vida, pelo menos tem que dar umas caprichadas. Agora, na pintura eu posso errar porque não é a minha profissão. Mas, por outro lado, também, na literatura, a senhora passou muito tempo ali com coluna em revista, tinha um número de caracteres precisos. Eram a pintura... 2.393. Agora, na 0 hora, eu acho que são 2.000 e pouquinho. Não, pode ir até 3.000 caracteres. Então, por outro lado, uma disciplina para uma pessoa muito disciplinada. Eu sou indisciplinada, eu sou muito intuitiva. Eu não gosto de ter compromisso, eu não gosto que mande em mim, não gosto que falem alto, não gosto que me olhe brabo. Então, mas dentro da minha disciplina eu faço as coisas direitinho. A casa está direitinha, né? A tela está direitinha, etc. Mas eu tenho horror que digam, levanta a pessoa e diz assim, onde é que você vai? Aí já não quero mais ir. Esse é um lado de menininha muito rebelde, que nem na velhice agora já está mais controlado. A senhora falou na casa, eu não tenho como deixar de perguntar sobre isso, porque eu soube aqui no começo, antes de a gente começar o programa em si, que essa casa esse apartamento já foi
de Tafarel? Eu comprei do goleiro Tafarel. Mas a senhora está, inclusive, de azul, gremista. Completamente gremista. Não mas tem um choque, ele tem uma emoção diferente. Ele já não morava aqui, na verdade, o apartamento teve vago durante muito tempo, e um dia eu passei, eu morava numa casa ali em cima há muitos anos, vi aquela faixa, cobertura de tanto, pensei, mas não vai ser para o meu bico. Terceira ou quarta vez eu parei o carro e copiei, era de um intermediador, não era nem um corretor. E acabei comprando, e é muito bonito porque tem essa vista do Country Club, do qual eu não sou sócia, que é uma coisa maravilhosa, né? Não ficou nenhuma alma colorada aqui dentro? Assim, não tem nada de colorado aqui dentro. Não. Mas tem uma coisa qualquer assim com relação à natureza, porque, como eu te disse, eu fui criada numa casa grande, numa cidade pequena. Então, tinha muita árvore, um jardim enorme. Eu acho que isso aqui me faz com que eu me sinta muito em casa. Esse é o meu lugar. Eu acho que tudo tem seu tempo. Cada fase da vida tem que ser curtida do jeito que dá. E qual é a melhor fase da vida? Sempre a presente. Eu acho que a minha fase agora é, não sei a melhor, uma fase muito boa quando tinha os 3 filhos pequenos, aquela maravilha, porque eu sempre fui muito assim, paredeira, eu queria ter um monte de filhos, adoro criança. Foi uma fase muito feliz. Na adolescência teve coisas maravilhosas também, mas também, por outro lado, eu era muito rebelde, levava castigo toda hora e tal. E a idade madura é uma idade boa, mas agora eu acho uma idade muito boa. Você tem que descobrir o que tem de bom em vez de ficar se queixando. Por que eu não tenho mais 30 anos? Eu tinha uma amiga que, quando fez 50, caminhava pela casa desesperada. Eu não posso ter 50. E era uma mulher bonita, ela tinha trabalho, tinha uma boa família. Então, eu acho que você tem que gostar. É assim que é. Então, pelo menos, não seja uma velha chata, já é uma grande coisa. Eu vejo muitas mulheres mais velhas hoje, ou que têm profissão, ou que ficam lendo, vão ao cinema, se reúnem, se interessam, vão ao teatro. Acho que passou aquela época, por exemplo, minhas avós tinham 50 e poucos, eram senhoras, com roupa escura, cabelo branco, né, fazendo crochê, tricô, indo à igreja, uma coisa assim, não quer dizer que a gente não vá, mas essa época passou, as avós hoje em dia estão viajando, namorando, fazendo coisas, né? Vivendo Acho que a fase. Vivendo a fase, já que a gente vive mais que viva bem, né? Lia, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Ficaria aqui horas conversando. Pois é, eu gosto de falar, às vezes eu falo demais até, mas é muito bom falar com você. Com essa carinha linda, eu vou dizer, de Mona Lisa que você tem. E é impressionante, realmente, eu vi a Mona Lisa viva e a cores, assim, a tela. Tem uma coisa suave, bonita, o seu jeitinho. É um prazer falar com você. Eu já te admirava como jornalista, enfim, na televisão e tal. Foi um encontro muito bom com essa turma enorme aqui. Muito bem. A gente super agradece também a equipe aqui da TV Educativa do Rio Grande do Sul. A TV, que merece toda a força possível, a nossa TVE, né? TV Cultura. Vamos lá, vamos em frente. Obrigada. Obrigada. A gente estudou.